Amém. Graças a paz. Bem? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém? Pode pegar o microfone. Não? Tá. Amém. Isso aí. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero repartir um pouquinho do que Deus tem falado comigo esses dias e você esteja com o coração disposto a receber de Deus. É uma palavra simples, mas eu creio que vem do coração de Deus para as nossas vidas, que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu creio que toda palavra que vem da Bíblia, toda palavra que vem de Deus, ela serve para nós em qualquer circunstância da nossa vida. E às vezes a gente ouve uma palavra hoje, daqui a um tempo ouve de novo, daqui a um tempo ouve de novo, e Deus fala de formas diferentes, né? A mesma palavra, ela fala de formas diferentes, porque a palavra é viva, né? Ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Por isso que Deus é tão maravilhoso, porque Ele usa o Espírito Santo para falar com a gente. Obrigada. Não precisou de eu pedir igual a ele. Deus usa o Espírito Santo de Deus para falar conosco. Você quer ouvir do Espírito Santo aí? Amém? Glória a Deus. Antes de abrir a Bíblia, eu queria que a gente meditasse um pouquinho nas coisas que a gente canta, né? Nós gostamos muito de cantar Restitui, né? O Senhor está no meu barquinho, o mesmo barquinho balançando. Nós cantamos muitas músicas, muitas vezes, falando para Deus, mas tendo algo em nós no meio da música. Senhor, me salva, me cura, me transforma, tudo tem um me, né? E eu refletindo sobre isso, nessa música que nós acabamos de cantar, nós cantamos a Ele a glória, né? Todas as coisas são dadas por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo se fez e tudo acontece. Não é errado a gente ouvir essas músicas, não tem nada a ver, assim, não estou criticando não, mas só que a gente refletisse. Hoje, nós precisamos colocar em primeiro lugar a glória ao Senhor Jesus. Nas nossas atitudes, nas palavras que saem da nossa boca, porque nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Não adianta eu vir aqui à frente, vir aqui cantar, ministrar e não viver aquilo que eu falo. Eu preciso pregar através da minha vida, através das minhas atitudes, dos meus testemunhos, para que a manifestação da glória de Deus venha através da minha vida para alcançar outras pessoas para Jesus. Amém? A gente possa meditar nisso. Abra sua Bíblia lá agora em Salmos 37. Salmo 37, eu gosto muito dele. E como eu disse, às vezes a gente canta muita música, eu gosto de muita música que fala: Senhor, me liberta, me cura, me restaura, né? E às vezes a gente é acostumado a ler na Bíblia as promessas de Deus para nós, né? Apenas as promessas de Deus, aquelas palavras que Deus fala: não vou te abandonar jamais, eu estarei com você até os confins dos tempos. Salmo 37. Então, Salmo todo mundo encontra, né? É bom falar de Salmo, né? Salmo é fácil de achar. Viciado no Salmo. Quer começar a Bíblia, ler Salmo, Provérbio, viu? Salmo, Provérbio. Vamos começar. Eu vou ler um versículo para a gente meditar nele. Salmos 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vamos ler de novo? Tem gente que achou agora. Vamos ler junto? O Senhor firma os passos de um homem, vamos pôr um parênteses aí, de uma mulher, que é a mesma coisa, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor
o toma pela mão. Amém? Amém. Aí eu lembrei daquela música, segura na mão de Deus, né? Então, nós seguramos a mão de Deus, porque ela me sustenta. Isso aqui é uma promessa de Deus para sua vida, para minha vida. Isso aqui é uma coisa boa de se ouvir, né? A gente gosta de ouvir isso, que Deus está me sustentando, Deus está cuidando de mim o tempo inteiro, que Deus nunca vai me abandonar, que eu sou do Senhor, que eu vou entregar meu caminho para Ele, confiar nele, que Ele vai fazer todas as coisas, que Deus vai me dar prosperidade. Mas hoje o Senhor quer falar conosco de uma forma diferente. Ele quer falar conosco sobre liberdade. A nossa liberdade. Quem nós somos? Você é livre? Você é livre? Amém? Existem pessoas que se dizem livres. Existem pessoas livres de verdade, né? E quando nós olhamos para esse versículo, ele fala que o Senhor firma os passos de um homem. Muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente cai, a gente erra, a gente peca, mas o Senhor firma os passos daquele homem que tem a conduta que o Senhor se agrada. Então, se você tem a conduta, o que é conduta? O que é conduzir? Levar a minha vida, né? Se eu levo a minha vida de acordo com a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. Aí sim o Senhor vai me firmar. Nós, às vezes, passamos por alguns desafios na nossa vida, mas Jesus nunca nos isentou de nenhum desafio. Ele falou que nós iríamos passar por tribulações, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, não é verdade? Então, às vezes, nós vamos cair, tropeçar, nos machucar, mas o que há diferente naquela pessoa que é liberta, que é livre, que tem a conduta, que anda segundo o caminho de Deus, é o que ela faz com a provação. O que ela faz com o desafio. O que nós temos feito com o desafio que tem aparecido na nossa vida? Nós temos nos entregado, nós temos firmado os nossos pés na presença de Deus, feito a conduta que Deus tem para mim, exercido o papel que o Senhor escolheu para que eu faça, ou nós temos entregado os pontos e começamos a murmurar e reclamar e dizer que onde está o meu Deus? Ah, se Deus fosse bom, Deus não deixaria isso acontecer na minha vida? Quem fala isso não conhece o Deus verdadeiro. Não conhece. Muitas vezes nós murmuramos e reclamamos e falamos por que isso acontece comigo? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Deus proporciona cada desafio na nossa vida para o nosso crescimento e amadurecimento. Se Deus permitiu que acontecesse algo em nós, é para que a glória dele seja manifestada através da nossa vida, para que pessoas sejam alcançadas através da minha e da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe, que Deus está todo o tempo ao redor. Deus está em nós e Ele faz morada em nós, e nós nos esquecemos disso. E quando nós aceitamos Jesus e declaramos, confessamos com a nossa boca que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos dando liberdade para o Senhor agir na nossa vida. Nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor e falando: Senhor, nós queremos ser livres. Eu quero ser livre. Eu quero ter uma vida de verdade. A gente pode começar a meditar na palavra de Deus através do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a palavra a gente não consegue entender. Se nós pegarmos um exemplo de uma pessoa que faz algo errado, ela pode se sentir livre por poder fazer algo errado na vida dela e nos achar uma pessoa que é presa à palavra de Deus. E essa pessoa nos condena, porque ela pensa que ela é livre, porque ela faz o que ela quer. Mas nós é que somos livres, porque nós fazemos o que nós queremos. Mas o livre de verdade, o livre que Cristo libertou, não faz o que quer, faz o que Cristo quer.
você faça, que eu faço. Essa é a diferença. E as pessoas às vezes olham para nós e vê um monte de gente, como é que fala? Bitolado, eu esqueci a palavra agora. Não é viciado, ai gente, como é que pode? Fanático. Nossa, estou querendo falar. Tem gente que acha que nós somos fanáticos. Fanáticos por Jesus. E realmente nós somos. Pelo menos eu sou. Porque eu sou fã dele. Fanático é aquele que é fã. Quem é seu ídolo? Nosso ídolo tem que ser Jesus. Então nós somos fanáticos por Jesus. Só que as pessoas não entendem. Aqueles que não conhecem Jesus não entendem que nós somos livres de verdade. Que nós podemos escolher fazer o errado, mas pela salvação que nós temos em Cristo, pela liberdade que o Espírito Santo nos dá, que Jesus morreu na cruz por nós, nós escolhemos não fazer o errado, porque nós queremos agradar aquele que nós somos fãs, aquele que nós idolatramos, aquele que nós amamos, aquele que nós falamos com a nossa boca e cantamos, que nós amamos. Então nós temos que viver e ser coerentes com aquilo que nós falamos. Se nós dizemos, Senhor, nós te amamos, nós temos que amar o Senhor. E eu vou amar o Senhor falando não para a minha carne, falando não para os meus desejos, se isso me afasta da vontade de Deus. Quando eu começo a caminhar com o Senhor, a sensação que a gente tem é que os desafios são maiores ainda. Mas eu quero te falar que Deus quer ver a sua fé. Se a sua fé está em você ou se a sua fé está nele. Porque quando você começa a caminhar e a sua conduta, assim como nós lemos aqui, a sua conduta agrada ao coração de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai segurar na sua mão. Ele vai segurar na sua mão e te guiar pelos caminhos que ele tem para você. Então nós precisamos entender que nós é que somos livres. Porque aquela pessoa que está presa em algum tipo de vício, que está presa em algum tipo de pecado, ela não consegue se libertar por si só, apesar dela pensar que ela está livre, que ela vai fazer tudo que ela vê na televisão, que ela vai sair para as farras, para as boates. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. É assim que as pessoas pensam, os jovens principalmente. Mas a liberdade verdadeira nós temos em Cristo. Porque Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que nos fortalece, nos dá aquela sensação de proteção. Ele é aquele que está conosco o tempo todo. E nos fortalece para falar não para aquelas coisas que aparecem para nós e a gente quer falar sim. A liberdade que nós temos em Cristo é para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Não para fazer o que eu quero e para realizar os meus desejos. Quando eu me nego a mim mesmo e começo a caminhar com Cristo, eu preciso entender e ter a convicção que tudo que eu preciso, Ele vai me dar. E o combustível disso é a fé. Eu preciso ter fé para crer que Deus está trabalhando a meu favor. E se eu estou de acordo com a conduta que Ele tem para a minha vida, tudo vai acontecer na minha vida de bom. Se para mim, aos meus olhos, acontece alguma coisa ruim, Deus vai me fazer sair daquele lugar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não é assim que a gente canta rompendo em fé? Isso é romper em fé. É como você comprar um produto numa loja virtual, pagar por ele, emitir um boleto, pagar o boleto e ficar na sua casa sentado esperando o Sedex do correio lá entregar. Isso é fé. Você não está vendo. É diferente quando você vai na loja, olha a roupa, experimenta, põe um calçado no pé, experimenta. Quando há dúvida no nosso coração, nós compramos pela internet, achando que vai vir um número maior, que a roupa vai ficar apertada. Mas com o Espírito Santo é diferente, Ele sabe o nosso número. Quando nós depositamos a nossa fé nele, pagamos o preço da fé, Ele coloca tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida
certo chega na nossa porta. No tempo certo, o Sedex 10 vai chegar lá. E Deus vai entregar, numa embalagem de presente muito bonita, as bênçãos que Ele tem para nós. Só que nós precisamos ter fé para pegar, entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e emitir para Ele a nossa confiança, como se fosse um boleto. Eu confio naquele site, eu vou lá, faço a compra, então eu emito o boleto, faço o pagamento e fico esperando. Então nós precisamos confiar no Senhor, confiar e descansar nele. O Salmo 37 é cheio de promessas, cheio de bênçãos para a nossa vida. Eu queria que a gente lesse lá em João 8,35. Que fala de uma coisa muito boa. João capítulo 8, versículo 35. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. João 8,35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então aqui nós acabamos de ler que o escravo, ele não tem lugar na família. E Jesus nos chama de servos, né? Não vos chameis mais de servos, mas de amigos. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós colocamos a nossa vida em aliança com Ele. Nós entregamos a nossa vida a Ele e nós fazemos um pacto, uma aliança com o Senhor. Então nós não somos mais servos, nós somos família de Deus. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, de noiva de Cristo, porque nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Jesus. Quando nós somos casados, nós temos relacionamento. Quando nós somos namorados, quando nós somos noivos, a gente conversa, a gente pergunta, a gente ouve. E assim é com Deus. Às vezes a gente só quer falar. Parece aquela mulher que parece uma goteira de Provérbios. A mulher que fala demais. E às vezes a gente não para ouvir Deus e ver o que Ele quer para a nossa vida, que é o nosso Pai, que é o nosso noivo. Nós precisamos entender que se nós somos livres, Ele verdadeiramente nos libertará. Ele não vai nos libertar pela metade. E uma pessoa livre é aquela pessoa que sabe falar não para as coisas do mundo, e sim para as coisas de Cristo. Porque nós temos um tesouro que não é guardado aqui na terra. Nosso tesouro está guardado lá no céu. Não é isso que a Bíblia fala? Nosso galardão está guardado lá no céu para nós. Nós vamos acumular os nossos tesouros, não são aqui no cofre, não é aqui que vai ter muita prata e ouro para encher o nosso armário. Tudo bem se você tem prata e ouro, mas o nosso tesouro está no céu. O nosso maior tesouro, porque nenhum ladrão pode roubar. E que tesouro é esse? A bênção da obediência. Obedecer a Deus é um tesouro. Vale mais do que ouro. Você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? O Senhor quer perguntar para a gente, para nós hoje, como anda as suas atitudes como uma pessoa livre? Você tem ouvido o que o Senhor tem falado para você fazer e tem obedecido? Ou nós temos sido como crianças rebeldes, que não obedecemos o nosso Pai, que quer o melhor para nós? Ou nós temos questionado a Deus e falado, se o Senhor fosse bom, não haveria fome na terra?
como muitas pessoas que são ateus falam. Tem pessoas que não acreditam em Deus porque são frustradas com Deus, porque esperam muito de Deus e as coisas não acontecem como elas querem, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. E aí as pessoas se frustram e começam a desacreditar de Deus, a desacreditar em Deus, e começam a viver uma vida onde ela vai se definhando, vai acabando, porque ela não tem razão mais para viver, ela sobrevive. E aí as pessoas que questionam a Deus porque tem tanta fome no mundo, não entendem porque tem fome no mundo, porque ela tem 2 pães e não divide, porque ela tem 2 peixes e não divide. E essas pessoas são pessoas que Deus já tentou relacionamento com elas. Eu tenho certeza que são pessoas frustradas, porque esperaram em Deus, mas Deus não fez aquilo que elas queriam que Deus fizesse. E existem 3 tipos de pessoas: as pessoas que vivem do ontem, as que vivem o hoje e as que vivem do amanhã. As pessoas que vivem do ontem são aquelas que carregam a culpa por alguma coisa que aconteceu na vida delas. São aquelas que ainda não entregaram o passado para Jesus. Porque quando nós entregamos para Jesus a nossa vida, nós entregamos o passado, o presente e o futuro. Nós não entregamos o momento que nós estamos vivendo apenas. Deus às vezes nos permite passar por tribulações porque nós somos como crianças. E Deus está falando conosco hoje para que nós possamos ser verdadeiramente livres na presença dEle, para que Ele possa segurar a nossa mão e nos guiar para os caminhos que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos entender que sozinhos nós não vamos conseguir. As pessoas que vivem do passado são aquelas que se culpam por todas as coisas que acontecem na vida delas. São aquelas pessoas com baixa autoestima, aquelas que acham que nunca vai dar certo as coisas na vida delas. E nós precisamos entender que o nosso passado passou. E o nosso presente e o nosso futuro pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente quando nós saímos daqui. Tem também aquele tipo de pessoa que só preocupa com o futuro. A pessoa ansiosa. Deus quer abençoar ela amanhã e ela está preocupada com depois de amanhã. E chega amanhã e ela está muito preocupada com depois de amanhã, que ela não vive o amanhã, que é a bênção que Deus tem para a vida dela. A pessoa ansiosa, ela perde bênçãos. A ansiedade é o contrário de fé. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha para nós enquanto nós descansamos. A palavra de Deus fala que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Quando nós estamos dormindo, Deus vai trabalhar em nosso favor. Quando nós estamos acordados, Deus vai trabalhar em nosso favor. E nós precisamos viver o hoje. Viver os nossos dias como se fossem os últimos dias da nossa vida. Na presença de Deus. Porque nós temos a liberdade que Deus já nos deu de graça. A partir do momento que nós tomamos posse da salvação em Cristo, nós temos a liberdade em Cristo. Nós precisamos ter convicção que Deus está conosco. Nós precisamos ter convicção de que nada vai nos faltar, que Ele não vai falhar, que Ele vai fazer o melhor para nós. E muitas vezes nós duvidamos do Senhor. E muitas vezes nós viemos à igreja, como eu comecei a falar no começo da palavra, nós viemos à igreja para cantar músicas para nós. Nós viemos à igreja para buscar bênçãos para nós. Sendo que nós temos que vir à igreja para exaltar o nome daquele que morreu por nós. Quando nós viemos aqui com essa postura, com essa atitude, com essa disposição, que nós entendemos e temos a convicção que Cristo é por nós, as pessoas lá fora vão ver em nós
algo diferente. E aí elas vão automaticamente querer viver isso que nós vivemos. Elas vão olhar para nós e vão falar assim: você tem algo diferente que eu quero ver o que é. Eu preciso disso. Mesmo que está tudo dando errado, você está em paz. A nossa carne não é capaz de produzir nada que é bom. A nossa carne não produz paz. A nossa paz, ela vem do Senhor. Em meio a tantos desafios, o Senhor nos dá paz. Para aqueles que andam segundo a conduta dele. Porque verdadeiramente sereis livres. Livres. Você pode fazer o que você quiser quando sair daqui. Mas o Senhor te ensina que nem tudo que você pode, você deve fazer. Nem tudo que eu posso, nem tudo que me é permitido me convém. Eu preciso colocar na balança se vai me agradar ou se vai agradar a Deus. O que eu faço? O que eu tenho feito na minha casa? O que eu tenho feito no meu trabalho? O que eu tenho feito na rua? Tem agradado a Deus? Ou eu tenho exercido essa liberdade para agradar a minha carne? Eu tenho exercido essa liberdade que eu já tenho em Cristo para fazer as minhas vontades? Nós precisamos meditar. Deus nos deu raciocínio, nos deu inteligência. Quando o Senhor fala na palavra que nós temos que oferecer a Ele um culto racional, é um culto onde nós raciocinamos. Um culto onde nós fazemos tudo com sã consciência. Não por emoções, mas por aquilo que nós entendemos e temos a convicção de quem nós somos em Cristo e de quem Cristo é na nossa vida. Nós precisamos pegar essa liberdade que o Senhor deu para nós, segurar nas mãos dele e seguir em frente. E ter fé e convicção que a bênção chegará para mim, porque todas as sortes de bênção são derramadas sobre a minha vida nas regiões celestiais. Assim diz a palavra. Não sou eu que estou falando. Que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós. Aí você me pergunta: como que eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você não vive o que eu vivo. Você não passa pelo que eu passo. Mas eu quero te perguntar: você tem um relacionamento com Deus? Você para ouvir o Senhor? Oração, como nós já aprendemos, é ouvir. É falar, mas é ouvir. É um diálogo. Assim como a oração é uma via de mão dupla, a liberdade é uma via de mão dupla. O Senhor não invade a nossa vida para fazer a obra dele. Nós precisamos tomar posição diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. E entregar tudo para Ele. E deixar de viver do nosso passado. E gerar perdão em nosso coração pelas coisas ruins que já aconteceram na nossa vida. Pelos pecados que nós já fizemos e cometemos. Pelos erros que só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente, o que se passa agora na nossa cabeça. Então nós precisamos ser libertos desse passado. O que passou, passou. Nós precisamos viver o hoje. E precisamos também esquecer de nos preocupar com o amanhã. Esquecer da ansiedade. E começar a entender que o Senhor vai me abençoar hoje. Que eu já sou abençoada hoje. Porque o Senhor já derramou bênçãos sobre a minha vida. Porque essas bênçãos ainda não estão sobre a minha vida. Eu tenho feito as coisas que o Senhor me direciona? Ou eu tenho feito aquilo que eu quero, que eu acho que é melhor para mim? Apesar de ter perguntado para Deus o que seria melhor para mim. Porque às vezes nós somos assim. Nós paramos, oramos, jejuamos, buscamos, perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus responde. E nós não obedecemos. Depois não dá para culpar Deus, que Deus me abandonou, que Deus me desamparou, que Deus aquilo, que Deus isso. Não, qual é
Eu tenho gerado ira, raiva, rancor no meu coração? Ou meu coração está aberto a amar? Amar como Cristo nos ama. Amar quem está do meu lado como Cristo me ama. Amar aquela pessoa que me machuca. Porque amar quem me ama é fácil. E amar aqueles que nos perseguem. Aqueles que nos machucam. Que a nossa liberdade esteja em Cristo Jesus. Em Cristo. Porque às vezes nós falamos que somos livres porque frequentamos uma igreja. Falamos que somos livres porque já entregamos a vida para Jesus. Mas nós estamos presos em cadeias invisíveis. Na época da ditadura, tinha muitas pessoas querendo ser livres. Pessoas que tinham muitas coisas para falar, muitas ideias, mas não podiam, porque elas eram recriminadas. Até hoje tem pessoas que não podem ler a Bíblia. Até hoje tem pessoas que não podem orar em público. E nós temos essa liberdade que Cristo nos deu. E como nós temos usado essa liberdade? Nós temos tanta liberdade que Deus nos dá. Mas como nós temos usado ela? Nosso tempo está muito ocupado com redes sociais, com coisas eletrônicas, com tecnologias, com a nossa própria vida, que eu não paro para olhar quem está do meu lado. Deus está falando conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Não sei se Deus está falando com você, mas comigo falou muito sobre esse assunto. Segura na mão de Deus e vai. Pode ser que o mar da vida esteja agitado na sua vida. Pode ser que Deus tenha permitido, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Pode ser que Deus tenha permitido alguns desafios na sua vida, como permite na minha. Mas esses desafios não podem servir para abalar nossa fé. Esses desafios têm que servir como testemunho de perseverança e de fé, de crer no invisível, mas real, no impossível para as pessoas, mas possível para Deus. Você possa tomar uma injeção de fé agora, de ânimo, de crer que o nosso Redentor vive em nós. Amém? Amém. Eu queria ler um comentário que tem na minha Bíblia, que fala sobre o versículo 23 de Salmo 37. Deus nos dirá o caminho a seguir, mas somos nós que temos de fazer a caminhada. Uma caminhada com Deus se desenvolve dando um passo de obediência de cada vez. Algumas pessoas querem o projeto completo para suas vidas antes de tomarem qualquer decisão. Deus não opera desse modo. Ele nos dirige um passo de cada vez. Amém? Então, Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de relacionamento. Imagina quem já jogou videogame, quem já jogou algum joguinho, tudo tem uma etapa. Quando você vai para a escola, quando você já estudou lá, você não começou no 9º ano. Você teve que ir lá para o comecinho, na época pré-escolar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. E se você não fosse aprovado, você não ia mudar de ano. Ainda é assim. Assim é o processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser aprovados no nosso desafio que nós estamos vivendo hoje, para Deus nos passar para a próxima fase. Para que o Senhor confie que nós somos capazes sim, e nós temos a confiança nele. Nossa confiança está depositada nele. Porque enquanto a nossa confiança estiver em nós não vamos passar de fase. Nós vamos tirar vermelho nas provas. Nós não vamos conseguir o total. Nós não vamos conseguir os 70% que é necessário. Deus avalia todas as coisas na nossa vida.
Deus avalia os nossos pensamentos, o nosso modo de agir. E aquilo que sai da nossa boca tem poder. Nós precisamos colocar a nossa boca em favor de nós. Colocar a nossa fé em ação. Começar a profetizar coisas boas na sua vida. Chega de falar que seu filho está custoso. Chega de falar que a sua vida está difícil. Começa a profetizar coisas boas. Começa a abrir os olhos do seu entendimento. E deixa o Espírito Santo usar a sua boca. Quando você vê que vai falar algo ruim, quando você vê que vai falar alguma coisa de maldição, para na hora. Não é o seu corpo, não é a sua boca que tem poder sobre a sua mente, é a sua mente que tem poder sobre a sua boca. E a palavra de Deus fala que o seu coração, a sua boca fala que o seu coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de amargura, rancor, raiva, só vai sair isso da sua boca. Mas se o seu coração estiver cheio de amor, de compaixão, da presença de Deus, vai sair pela sua boca rios de águas vivas. Vai sair pela sua boca palavras de bênção, palavras de cura, mesmo diante de uma enfermidade que não tem cura. Mas a sua fé em Cristo é capaz de mover o céu em favor de alguma pessoa. A sua oração, se for feita com fé, ela nunca é em vão. Mas nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Todas as coisas. E tudo que eu plantar eu vou colher. Plante aquilo que você quer colher. Depois não vai olhar para a grama do vizinho e falar que está mais bonita. Se ele está cuidando, você não, do seu jardim. Plante, regue, coloque o adubo necessário. E deixe que o sol, a luz, o ar, a água seja o alimento naquilo que você está plantando. Na vida daquela pessoa que você está cuidando. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Se Deus te mover a orar por alguém, ora. Se Deus te mover a dar uma palavra para alguém, busca de Deus. Confirma com Ele. É isso mesmo, Senhor. E se for, vai lá e abençoa a pessoa. Se Deus está te movendo a dar um abraço numa pessoa, no irmão, minha irmã, vai lá e abraça. Às vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. Cura. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem é ali? Amém? Glória a Deus. Aplausos para Jesus. Se você é uma pessoa livre, fica de pé. Mas é livre em Cristo. Amém. Quando Deus criou o mundo, estava pensando ali. Deus, quando criou o mundo, Ele colocou uma árvore lá no jardim, não foi? E aí Adão e Eva eram livres, amém? Aí Deus falou: olha, dessa árvore aqui você não mexe. O restante você pode, você é livre, né? É tudo seu. Como diz o Paulo, é tudo nosso. E aí, amados? Quem escolheu? Deus poderia ter escondido aquela árvore, poderia ter colocado um muro, um portão, uma chave que só ele, teria acesso, já que aquela árvore não pode mexer. Não é verdade? É ou não é? Mas ele falou assim: olha, tá aí, essa aí você não mexe não. Mas o Eva, aí a gente culpa a Eva, né? Ah, essa Eva, e se eu tivesse lá, eu pegava essa Eva, eu batia tanto nela. Por que ela foi pecar? Porque o pecado, quando fala que aquele que é escravo do pecado é aquele
não consegue dizer não. Deixa eu ver o que ele fala. Aquele que não consegue falar não para a gula, ele é escravo da gula, né? Mas aquele que é livre é aquele que aprende a falar não para as coisas erradas. Amém? Então, lá no Éden, aquela mulher não conseguiu falar não. Ela foi lá e pegou. Será que se nós estivéssemos lá no lugar dela, a gente conseguiria? Amém? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte da família de Deus, esses são verdadeiramente livres. Amém? Livre para adorar esse nosso Deus maravilhoso, que nos ama, que deu seu Filho único para morrer naquela cruz, para levar sobre si os nossos pecados. Então, amados, quando você pecar, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida. E aí nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, toda a nossa alma, arrepender de verdade, porque não adianta você falar eu arrependo, mas não arrepender de verdade, continuar fazendo as mesmas coisas. Amém? Então você se arrependeu, Deus é poderoso para perdoar o seu pecado. Amém? Por isso nós somos livres. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Benção a palavra. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar sim. Quero orar pela sua vida. Quero declarar a vitória de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos. Vamos ter esse tempo de oração. Pai. Oh Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ama. E cada palavra ministrada no nosso coração, ó Pai, é porque o Senhor está nos ensinando o caminho. É porque o Senhor está nos mostrando, Deus, aquilo que é a tua vontade. É porque o Senhor, ó Deus, está conduzindo os nossos passos, ó Pai. Como nós aprendemos nessa noite, é um passo de cada vez. E cada passo, Deus, que nós damos, ó Deus, oh Pai, precisa ser debaixo da tua luz. Tem que ser, ó Deus, uma bênção do Senhor. Então, Pai, abençoe, Deus, os passos de cada um aqui, o caminhar de cada um aqui, Senhor. Pai, cada um tem planos, cada um aqui, ó Deus, tem, ó Senhor, projetos, e cada um aqui, ó Deus, tem colocado em Ti as esperanças. Eu quero orar por cada um aqui nessa noite. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor esteja abençoando, Deus, os passos de cada um aqui. Oh meu Deus, oh Pai, pode ser, ó Deus, que tem alguém aqui no nosso meio que está vivendo dias de aflições, dias difíceis, ó Pai, dias de lutas, ó Deus. Eu peço ao Senhor que nessa noite, Pai, o Senhor venha trazer o refrigério, o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha renovar as esperanças, e que no nome de Jesus a vitória do Senhor seja derramada sobre cada um aqui, Pai. Oh Deus, se necessário, Tu abra o mar, Senhor, para que cada um aqui possa atravessar. Deus, acalme a tempestade, ó Deus, que às vezes pode estar muito forte. Em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, este obstáculo grande na nossa frente. Oh, Pai, tem coisas na nossa vida, Pai, que nós não sabemos como fazer, para onde ir, para onde olhar. Às vezes nós olhamos, ó Deus, e não conseguimos ver a luz no final do túnel. Mas a luz é o Senhor. Por isso eu peço a Ti, Deus, ilumina, Pai, ilumina, Senhor, ilumina o entendimento de cada um aqui, Senhor, ilumina a vida, o caminhar de cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus. E cada um possa sair daqui, Deus, convicto de que o Senhor o ama, de que o Senhor, ó Deus, vai abençoar no tempo do Senhor, que o Senhor vai fazer, ó Deus,
oh Pai, o milagre, que o milagre do Senhor vai chegar nesta vida, vai chegar na vida de cada um aqui, Senhor. Eu profetizo a vitória de Cristo Jesus. Eu profetizo, Deus, que cada um aqui é livre, livre para te adorar, livre para te buscar, livre, Deus, para estar na presença do Senhor, livre, Deus, para estar, ó Deus, aonde o Senhor quer que esteja, sendo luz, sendo sal desta terra. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe a família, os filhos, os pais, os parentes, abençoe a casa de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bênção, né? Muito bom. Estamos, cumprindo nosso horário, hein? Muito bem. Amém. Domingo nós estaremos. Graças a paz. Amém? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém? Pode pegar o microfone. Não? Tá. Amém. Isso aí. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero repartir um pouquinho do que Deus tem falado comigo esses dias. Você esteja com o coração disposto a receber de Deus. É uma palavra simples, mas eu creio que vem do coração de Deus para as nossas vidas, que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu creio que toda palavra que vem da Bíblia, toda palavra que vem de Deus, ela serve para nós em qualquer circunstância da nossa vida. E às vezes a gente ouve uma palavra hoje, daqui a um tempo ouve de novo, daqui a um tempo ouve de novo, e Deus fala de formas diferentes, né? A mesma palavra, ela fala de formas diferentes, porque a palavra é viva, né? Ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Por isso que Deus é tão maravilhoso, porque Ele usa o Espírito Santo para falar com a gente. Obrigada. Não precisou de eu pedir igual ele. Deus usa o Espírito Santo de Deus para falar conosco. Você quer ouvir o Espírito Santo aí? Amém? Glória a Deus. Antes de abrir a Bíblia, eu queria que a gente meditasse um pouquinho nas coisas que a gente canta, né? Nós gostamos muito de cantar Restitui, né? O Senhor está no meu barquinho, o mesmo barquinho balançando. Nós cantamos muitas músicas, muitas vezes, falando para Deus, mas tendo algo em nós no meio da música. Senhor, me salva, me cura, me transforma, tudo tem um me, né? E eu refletindo sobre isso, nessa música que nós acabamos de cantar, nós cantamos a Ele a glória, né? Todas as coisas são dadas por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo se fez e tudo acontece. Não é errado a gente ouvir essas músicas, não tem nada a ver, assim, eu não estou criticando não, mas só que a gente refletisse. Hoje, nós precisamos colocar em primeiro lugar a glória ao Senhor Jesus. Nas nossas atitudes, nas palavras que saem da nossa boca, porque nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Não adianta eu vir aqui à frente, vir aqui cantar, ministrar e não viver aquilo que eu falo. Eu preciso pregar através da minha vida, através das minhas atitudes, dos meus testemunhos, para que a manifestação da glória de Deus venha através da minha vida para alcançar outras pessoas para Jesus. Amém? A gente possa meditar nisso. Abra sua Bíblia lá agora em Salmos 37. Salmo 37, eu gosto muito dele. E como eu disse, às vezes a gente canta muita música, eu gosto de muita música que fala, Senhor, me liberta, me cura, me restaura, né? E às vezes a gente é acostumado a ler na Bíblia as promessas de Deus para nós, né? Apenas as promessas de Deus, aquelas palavras que Deus fala, não vou te abandonar jamais, eu estarei com você até os confins dos tempos.
Salmo 37. Então, Salmo todo mundo encontra, né? Vamos falar de Salmo, né? Salmo é fácil de achar. Viciada no Salmo. Quer começar a Bíblia, ler Salmo, Provérbio, viu? Salmo, Provérbio. Vamos começar. Eu vou ler um versículo para a gente meditar nele. Salmos 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vamos ler de novo? Tem gente que achou agora. Vamos ler junto? O Senhor firma os passos de um homem, vamos pôr um parênteses aí, de uma mulher, que é a mesma coisa, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém? Amém. Aí eu lembrei daquela música, segura na mão de Deus, né? Então, nós seguramos na mão de Deus, porque ela me sustenta. Isso aqui é uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isso aqui é uma coisa boa de se ouvir, né? A gente gosta de ouvir isso, que Deus está me sustentando, Deus está cuidando de mim o tempo inteiro, que Deus nunca vai me abandonar, que eu sou do Senhor, que eu vou entregar meu caminho para Ele, confiar nele, que Ele vai fazer todas as coisas, que Deus vai me dar prosperidade. Mas hoje o Senhor quer falar conosco de uma forma diferente. Ele quer falar conosco sobre liberdade. A nossa liberdade. Quem nós somos? Você é livre? Você é livre? Amém? Existem pessoas que se dizem livres. Existem pessoas livres de verdade, né? E quando nós olhamos para esse versículo, ele fala que o Senhor firma os passos de um homem. Muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente cai, a gente erra, a gente peca, mas o Senhor firma os passos daquele homem que tem a conduta que o Senhor se agrada. Então, se você tem a conduta, o que é conduta? O que é conduzir? Levar a minha vida, né? Se eu levo a minha vida de acordo com a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. Aí sim o Senhor vai me firmar. Nós, às vezes, passamos por alguns desafios na nossa vida, mas Jesus nunca nos isentou de nenhum desafio. Ele falou que nós iríamos passar por tribulações, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, não é verdade? Então, às vezes, nós vamos cair, tropeçar, nos machucar, mas o que há diferente naquela pessoa que é liberta, que é livre, que tem a conduta, que anda segundo o caminho de Deus, é o que ela faz com a provação. O que ela faz com o desafio? O que nós temos feito com o desafio que tem aparecido na nossa vida? Nós temos nos entregado, nós temos firmado os nossos pés na presença de Deus, feito a conduta que Deus tem para mim, exercido o papel que o Senhor escolheu para que eu faça, ou nós temos entregado os pontos e começamos a murmurar e reclamar e dizer que onde está o meu Deus? Ah, se Deus fosse bom, Deus não deixaria isso acontecer na minha vida? Quem fala isso não conhece o Deus verdadeiro. Não conhece. Muitas vezes nós murmuramos e reclamamos e falamos, por que isso só acontece comigo? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Deus proporciona cada desafio na nossa vida para o nosso crescimento e amadurecimento. Se Deus permitiu que acontecesse algo em nós, é para que a glória dele seja manifestada através da nossa vida, para que pessoas sejam alcançadas através da minha e da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe, que Deus está todo o tempo ao redor. Deus está em nós e Ele faz morada em nós, e nós nos esquecemos disso.
E quando nós aceitamos Jesus e declaramos, confessamos com a nossa boca que Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos dando liberdade para o Senhor agir na nossa vida. Nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor e falando: Senhor, nós queremos ser livres. Eu quero ser livre. Eu quero ter uma vida de verdade. A gente pode começar a meditar na palavra de Deus através do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a palavra a gente não consegue entender. Se nós pegarmos um exemplo de uma pessoa que faz algo errado, ela pode se sentir livre por poder fazer algo errado na vida dela e nos achar uma pessoa que é presa à palavra de Deus. E essa pessoa nos condena, porque ela pensa que ela é livre, porque ela faz o que ela quer. Mas nós é que somos livres, porque nós fazemos o que nós queremos. Mas o livre de verdade, o livre que Cristo libertou, não faz o que quer, faz o que Cristo quer que você faça, que eu faça. Essa é a diferença. E as pessoas às vezes olham para nós e vê um monte de gente, como é que fala? Bitolado, eu esqueci a palavra agora. Não é viciado, ai gente, como é que pode? Fanático. Nossa, estou querendo falar. Tem gente que acha que nós somos fanáticos. Fanáticos por Jesus. E realmente nós somos. Pelo menos eu sou. Porque eu sou fã dele. Fanático é aquele que é fã. Quem é seu ídolo? Nosso ídolo tem que ser Jesus. Então nós somos fanáticos por Jesus. Só que as pessoas não entendem. Aqueles que não conhecem Jesus não entendem que nós somos livres de verdade. Que nós podemos escolher fazer o errado, mas pela salvação que nós temos em Cristo, pela liberdade que o Espírito Santo nos dá, que Jesus morreu na cruz por nós, nós escolhemos não fazer o errado, porque nós queremos agradar aquele que nós somos fãs, aquele que nós idolatramos, aquele que nós amamos, aquele que nós falamos com a nossa boca e cantamos, que nós amamos. Então nós temos que viver e ser coerentes com aquilo que nós falamos. Se nós dizemos: Senhor, nós te amamos, nós temos que amar o Senhor. E eu vou amar o Senhor falando não para a minha carne, falando não para os meus desejos, se isso me afasta da vontade de Deus. Quando eu começo a caminhar com o Senhor, a sensação que a gente tem é que os desafios são maiores ainda. Mas eu quero te falar que Deus quer ver a sua fé. Se a sua fé está em você ou se a sua fé está nele. Porque quando você começa a caminhar e a sua conduta, assim como nós lemos aqui, a sua conduta agrada o coração de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai segurar na sua mão. Ele vai segurar na sua mão e te guiar pelos caminhos que ele tem para você. Então nós precisamos entender que nós é que somos livres. Porque aquela pessoa que está presa em algum tipo de vício, que está presa em algum tipo de pecado, ela não consegue se libertar por si só, apesar dela pensar que ela está livre, que ela vai fazer tudo que ela vê na televisão, que ela vai sair para as farras, para as boates. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. É assim que as pessoas pensam, os jovens principalmente. Mas a liberdade verdadeira nós temos em Cristo. Porque Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que nos fortalece, nos dá aquela sensação de proteção. Ele é aquele que está conosco o tempo todo. E nos fortalece para falar não para aquelas coisas que aparecem para nós e a gente quer falar sim. A liberdade que nós temos em Cristo é para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Não para fazer o que eu quero e para realizar os meus desejos. Quando eu me nego a mim mesmo e começo a caminhar com Cristo, eu preciso entender e ter a convicção que tudo que eu preciso, Ele vai me dar. E o combustível disso é a fé. Eu preciso ter fé para crer que Deus está trabalhando em meu favor. E se eu estou de acordo com a conduta que Ele tem para a minha vida, tudo vai
vai acontecer na minha vida de bom, se para mim, aos meus olhos, acontece alguma coisa ruim, Deus vai me fazer sair daquele lugar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não é assim que a gente canta rompendo em fé? Isso é romper em fé. É como você comprar um produto numa loja virtual, pagar por ele, emitir um boleto, pagar o boleto e ficar na sua casa sentado esperando o Sedex do correio lá entregar. Isso é fé. Você não está vendo. É diferente quando você vai na loja, olha a roupa, experimenta, põe um calçado no pé, experimenta. Quando há dúvida no nosso coração, nós compramos pela internet, achando que vai vir um número maior, que a roupa vai ficar apertada. Mas o Espírito Santo é diferente, ele sabe o nosso número. Quando nós depositamos a nossa fé nele, pagamos o preço da fé, ele coloca tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. No tempo certo chega na nossa porta. No tempo certo, o Sedex 10 vai chegar lá. E Deus vai entregar, numa embalagem de presente muito bonita, as bênçãos que ele tem para nós. Só que nós precisamos ter fé para pegar, entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e emitir para Ele a nossa confiança, como se fosse um boleto. Eu confio naquele site, eu vou lá, faço uma compra, então eu emito o boleto, faço o pagamento e fico esperando. Então nós precisamos confiar no Senhor, confiar e descansar nele. O Salmo 37 é cheio de promessas, cheio de bênçãos para a nossa vida. Eu queria que a gente lesse lá em João 8,35, que fala de uma coisa muito boa. João capítulo 8, versículo 35. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. João 8,35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então aqui nós acabamos de ler que o escravo, ele não tem lugar na família. E Jesus nos chama de servos. Não vos chameis mais de servos, mas de amigos. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós colocamos a nossa vida em aliança com Ele. Nós entregamos a nossa vida a Ele e nós fazemos um pacto, uma aliança com o Senhor. Então nós não somos mais servos, nós somos família de Deus. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, de noiva de Cristo, porque nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Jesus. Quando nós somos casados, nós temos relacionamento. Quando nós somos namorados, quando nós somos noivos, a gente conversa, a gente pergunta, a gente ouve. E assim é com Deus. Às vezes a gente só quer falar. Parece aquela mulher que parece uma goteira de Provérbios. A mulher que fala demais. E às vezes a gente não para ouvir Deus e ver o que Ele quer para a nossa vida, que é o nosso Pai, que é o nosso noivo. Nós precisamos entender que se nós somos livres, Ele verdadeiramente nos libertará. Ele não vai nos libertar pela metade. E uma pessoa livre é aquela pessoa que sabe falar não para as coisas do mundo, e sim para as coisas de Cristo. Porque nós temos um tesouro que não é guardado aqui na terra. O nosso tesouro está guardado lá no céu. Não é isso que a Bíblia fala? Nosso galardão está guardado lá no céu para nós.
maiores. Nós vamos acumular os nossos tesouros, não são aqui no cofre, não é aqui que vai ter muita prata e ouro para encher o nosso armário. Tudo bem se você tem prata e ouro, mas o nosso tesouro está no céu, o nosso maior tesouro, porque nenhum ladrão pode roubar. E que tesouro é esse? A bênção da obediência. Obedecer a Deus é um tesouro, vale mais do que ouro. Você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? O Senhor quer perguntar para a gente, para nós hoje, como anda as suas atitudes como uma pessoa livre? Você tem ouvido o que o Senhor tem falado para você fazer e tem obedecido? Ou nós temos sido como crianças rebeldes, que não obedecemos o nosso Pai, que quer o melhor para nós? Ou nós temos questionado a Deus e falado, se o Senhor fosse bom, não haveria fome na terra, como muitas pessoas que são ateus falam. Tem pessoas que não acreditam em Deus, porque são frustradas com Deus, porque esperam muito de Deus, e as coisas não acontecem como elas querem, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. E aí as pessoas se frustram e começam a desacreditar de Deus, a desacreditar em Deus, e começam a viver uma vida onde ela vai se definhando, vai acabando, porque ela não tem razão mais para viver, ela sobrevive. E aí as pessoas que questionam a Deus porque tem tanta fome no mundo, não entendem porque tem fome no mundo, porque ela tem 2 pães e não divide, porque ela tem 2 peixes e não divide. E essas pessoas são pessoas que Deus já tentou relacionamento com elas. Eu tenho certeza que são pessoas frustradas, porque esperaram em Deus, mas Deus não fez aquilo que elas queriam que Deus fizesse. E existem 3 tipos de pessoas: as pessoas que vivem do ontem, as que vivem o hoje e as que vivem do amanhã. As pessoas que vivem do ontem são aquelas que carregam uma culpa por alguma coisa que aconteceu na vida delas. São aquelas que ainda não entregaram o passado para Jesus. Porque quando nós entregamos para Jesus a nossa vida, nós entregamos o passado, o presente e o futuro. Nós não entregamos o momento que nós estamos vivendo apenas. Deus às vezes nos permite passar por tribulações porque nós somos como crianças. E Deus está falando conosco hoje para que nós possamos ser verdadeiramente livres na presença dEle, para que Ele possa segurar a nossa mão e nos guiar para os caminhos que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos entender que sozinhos nós não vamos conseguir. As pessoas que vivem do passado são aquelas que se culpam por todas as coisas que acontecem na vida delas. São aquelas pessoas com baixa autoestima, aquelas que acham que nunca vai dar certo as coisas na vida delas. E nós precisamos entender que o nosso passado passou. E o nosso presente e o nosso futuro pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente quando nós saímos daqui. Tem também aquele tipo de pessoa que só preocupa com o futuro. A pessoa ansiosa. Deus quer abençoar ela amanhã e ela está preocupada com depois de amanhã. E chega amanhã e ela está muito preocupada com depois de amanhã, que ela não vive o amanhã, que é a bênção que Deus tem para a vida dela. A pessoa ansiosa, ela perde bênçãos. A ansiedade é o contrário de fé. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha para nós enquanto nós descansamos. A palavra de Deus fala que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Quando nós estamos dormindo, Deus vai trabalhar em nosso favor. Quando nós estamos acordados, Deus vai trabalhar em nosso favor. E nós precisamos viver o hoje.
na presença de Deus, porque nós temos a liberdade que Deus já nos deu de graça. A partir do momento que nós tomamos posse da salvação em Cristo, nós temos a liberdade em Cristo. Nós precisamos ter convicção que Deus está conosco. Nós precisamos ter convicção de que nada vai nos faltar, que Ele não vai falhar, que Ele vai fazer o melhor para nós. E muitas vezes nós duvidamos do Senhor. E muitas vezes nós viemos à igreja, como eu comecei a falar no começo da palavra, nós viemos à igreja para cantar músicas para nós. Nós viemos à igreja para buscar bênçãos para nós. Sempre nós temos que vir à igreja para exaltar o nome daquele que morreu por nós. Quando nós viemos aqui com essa postura, com essa atitude, com essa disposição, que nós entendemos e temos a convicção que Cristo é por nós, as pessoas lá fora vão ver em nós algo diferente. E aí elas vão automaticamente querer viver isso que nós vivemos. Elas vão olhar para nós e vão falar assim: você tem algo diferente que eu quero ver o que é. Eu preciso disso. Mesmo que está tudo dando errado, você está em paz. A nossa carne não é capaz de produzir nada que é bom. A nossa carne não produz paz. A nossa paz, ela vem do Senhor. Em meio a tantos desafios, o Senhor nos dá paz. Para aqueles que andam segundo a conduta dele. Porque verdadeiramente sereis livres. Livres. Você pode fazer o que você quiser quando sair daqui. Mas o Senhor te ensina que nem tudo que você pode, você deve fazer. Nem tudo que eu posso, nem tudo que me é permitido me convém. Eu preciso colocar na balança se vai me agradar ou se vai agradar a Deus. O que eu faço? O que eu tenho feito na minha casa? O que eu tenho feito no meu trabalho? O que eu tenho feito na rua? Tem agradado a Deus? Ou eu tenho exercido essa liberdade para agradar a minha carne? Eu tenho exercido essa liberdade que eu já tenho em Cristo para fazer as minhas vontades? Nós precisamos meditar. Deus nos deu raciocínio, nos deu inteligência. Quando o Senhor fala na palavra que nós temos que oferecer a Ele um culto racional, é um culto onde nós raciocinamos. Um culto onde nós fazemos tudo com sã consciência. Não por emoções, mas por aquilo que nós entendemos e temos a convicção de quem nós somos em Cristo e de quem Cristo é na nossa vida. Nós precisamos pegar essa liberdade que o Senhor deu para nós, segurar nas mãos dele e seguir em frente. E ter fé e convicção que a bênção chegará para mim, porque todas as sortes de bênção são derramadas sobre a minha vida nas regiões celestiais. Assim diz a palavra. Não sou eu que estou falando. Que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós. Aí você me pergunta: como que eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você não vive o que eu vivo. Você não passa pelo que eu passo. Mas eu quero te perguntar: você tem um relacionamento com Deus? Você para ouvir o Senhor? Oração, como nós já aprendemos, é ouvir. É falar, mas é ouvir. É um diálogo. Assim como a oração é uma via de mão dupla, a liberdade é uma via de mão dupla. O Senhor não invade a nossa vida para fazer a obra dele. Nós precisamos tomar posição diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. E entregar tudo para Ele. E deixar de viver do nosso passado. E gerar perdão em nosso coração pelas coisas ruins que já aconteceram na nossa vida, pelos pecados que nós já fizemos e cometemos, pelos erros que só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente, o que se passa agora na nossa cabeça. Então nós precisamos ser libertos desse passado.
que passou, passou. Nós precisamos viver o hoje. E precisamos também esquecer de nos preocupar com o amanhã. Esquecer da ansiedade. E começar a entender que o Senhor vai me abençoar hoje. Que eu já sou abençoada hoje. Porque o Senhor já derramou bênçãos sobre a minha vida. Porque essas bênçãos ainda não estão sobre a minha vida. Eu tenho feito as coisas que o Senhor me direciona? Ou eu tenho feito aquilo que eu quero, que eu acho que é melhor para mim? Apesar de ter perguntado para Deus o que seria melhor para mim. Porque às vezes nós somos assim. Nós paramos, oramos, jejuamos, buscamos, perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus responde. E nós não obedecemos. Depois não dá para culpar Deus, que Deus me abandonou, que Deus me desamparou, que Deus aquilo, que Deus isso. Não, qual é o meu papel? O que eu tenho feito diante de Deus? O que eu tenho feito? Eu tenho murmurado? Eu tenho gerado ira, raiva, rancor no meu coração? Ou meu coração está aberto a amar? Amar como Cristo nos ama. Amar quem está do meu lado como Cristo me ama. Amar aquela pessoa que me machuca. Porque amar quem me ama é fácil. E amar aqueles que nos perseguem. Aqueles que nos machucam. Que a nossa liberdade esteja em Cristo Jesus. Em Cristo. Porque às vezes nós falamos que somos livres porque frequentamos a igreja. Falamos que somos livres porque já entregamos a vida para Jesus, mas nós estamos presos em cadeias invisíveis. Na época da ditadura, tinha muitas pessoas querendo ser livres, pessoas que tinham muitas coisas para falar, muitas ideias, mas não podiam, porque elas eram recriminadas. Até hoje tem pessoas que não podem ler a Bíblia. Até hoje tem pessoas que não podem orar em público. E nós temos essa liberdade que Cristo nos deu. E como nós temos usado essa liberdade? Nós temos tanta liberdade que Deus nos dá. Mas como nós temos usado ela? Nosso tempo está muito ocupado. Com redes sociais, com coisas eletrônicas, com tecnologias, com a nossa própria vida, que eu não paro para olhar quem está do meu lado. Deus está falando conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Não sei se Deus está falando com você, mas comigo falou muito sobre esse assunto. Segura na mão de Deus e vai. Pode ser que o mar da vida esteja agitado na sua vida. Pode ser que Deus tenha permitido, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Pode ser que Deus tenha permitido alguns desafios na sua vida, como permite na minha. Mas esses desafios não podem servir para abalar nossa fé. Esses desafios têm que servir como testemunho de perseverança e de fé, de crer no invisível, mas real, no impossível para as pessoas, mas possível para Deus. Você possa tomar uma injeção de fé agora, de ânimo, de crer que o nosso Redentor vive em nós. Amém? Amém. Eu queria ler um comentário que tem na minha Bíblia, que fala sobre o versículo 23 de Salmo 37. Deus nos dirá o caminho a seguir, mas somos nós que temos de fazer a caminhada. Uma caminhada com Deus se desenvolve dando um passo de obediência de cada vez. Algumas pessoas querem o projeto completo para suas vidas antes de tomar
decisão. Deus não opera desse modo. Ele nos dirige um passo de cada vez. Amém? Então, Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de relacionamento. Imagina quem já jogou videogame, quem já jogou algum joguinho, tudo tem uma etapa. Quando você vai para a escola, quando você já estudou lá, você não começou no 9º ano. Você teve que ir lá para o comecinho, na época pré-escolar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. E se você não fosse aprovado, você não ia mudar de ano. Ainda é assim. Assim é o processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser aprovados no nosso desafio que nós estamos vivendo hoje, para Deus nos passar para a próxima fase. Para que o Senhor confie que nós somos capazes sim, e nós temos a confiança nele. Nossa confiança está depositada nele. Porque enquanto a nossa confiança estiver em nós não vamos passar de fase. Nós vamos tirar vermelho nas provas. Nós não vamos conseguir o total. Nós não vamos conseguir os 70% que é necessário. Deus avalia todas as coisas na nossa vida. Deus avalia os nossos pensamentos, o nosso modo de agir. E aquilo que sai da nossa boca tem poder. Nós precisamos colocar a nossa boca em favor de nós. Colocar a nossa fé em ação. Começar a profetizar coisas boas na sua vida. Chega de falar que seu filho está custoso. Chega de falar que a sua vida está difícil. Começa a profetizar coisas boas. Começa a abrir os olhos do seu entendimento. E deixa o Espírito Santo usar a sua boca. Quando você vê que vai falar algo ruim, quando você vê que vai falar alguma coisa de maldição, para na hora. Não é o seu corpo, não é a sua boca que tem poder sobre a sua mente, é a sua mente que tem poder sobre a sua boca. E a palavra de Deus fala que o seu coração, a sua boca fala que o seu coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de amargura, rancor, raiva, só vai sair isso da sua boca. Mas se o seu coração estiver cheio de amor, de compaixão, da presença de Deus, vai sair pela sua boca rios de águas vivas. Vai sair pela sua boca palavras de bênção, palavras de cura, mesmo diante de uma enfermidade que não tem cura. Mas a sua fé em Cristo é capaz de mover o céu em favor de alguma pessoa. A sua oração, se for feita com fé, ela nunca é em vão. Mas nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Todas as coisas. E tudo que eu plantar eu vou colher. Plante aquilo que você quer colher. Depois não vai olhar para a grama do vizinho e falar que está mais bonito. Se ele está cuidando, você não, do seu jardim. Plante, regue, coloque o adubo necessário. E deixe que o sol, a luz, o ar, a água seja o alimento naquilo que você está plantando. Na vida daquela pessoa que você está cuidando. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Se Deus te mover a orar por alguém, ora. Se Deus te mover a dar uma palavra para alguém, busca de Deus. Confirma com Ele. É isso mesmo, Senhor. E se for, vai lá e abençoa a pessoa. Se Deus está te movendo a dar um abraço numa pessoa, num irmão, uma irmã, vai lá e abraça. Às vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. Cura. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem é livre? Amém? Glória a Deus. Esse aplauso para Jesus. Se você é uma pessoa livre, fica de pé. Mas é livre em Cristo.
Quando Deus criou o mundo, estava pensando ali. Deus, quando criou o mundo, Ele colocou uma árvore lá no jardim, não foi? E aí Adão e Eva eram livres, amém? Aí Deus falou: olha, dessa árvore aqui você não mexe. O restante você pode, você é livre, né? É tudo seu. Como diz o Paulo, é tudo nosso. E aí, amados? Quem escolheu? Deus poderia ter escondido aquela árvore, poderia ter colocado um muro, um portão, uma chave que só Ele, né, teria acesso, já que aquela árvore não pode mexer. Não é verdade? É ou não é? Mas Ele falou assim: olha, tá aí, essa aí você não mexe não. Mas o Eva, aí a gente culpa a Eva, né? Ah, essa Eva, e se eu tivesse lá, eu pegava essa Eva, eu batia tanto nela. Por que ela foi pecar? Porque o pecado, quando fala que aquele que é escravo do pecado é aquele que não consegue dizer não. Deixa eu ver o que fala. Aquele não consegue falar não para a gula, ele é escravo da gula, né? Mas aquele que é livre é aquele que aprende a falar não para as coisas erradas. Amém? Então, lá no Éden, aquela mulher não conseguiu falar não. Ela foi lá e pegou. Será que se nós estivéssemos lá no lugar dela, a gente conseguiria? Amém? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte da família de Deus, esses são verdadeiramente livres. Amém? Livre para adorar esse nosso Deus maravilhoso, que nos ama, que deu seu Filho único para morrer naquela cruz, para levar sobre si os nossos pecados. Então, amados, quando você pecar, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração, o Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida, e aí nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, toda a nossa alma, arrepender de verdade, porque não adianta você falar eu arrependo, mas não arrepender de verdade, continuar fazendo as mesmas coisas, amém? Então você se arrependeu, Deus é poderoso para perdoar o seu pecado, amém? Por isso nós somos livres. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Benção a palavra. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar sim. Quero orar pelas suas vidas. Quero declarar a vitória de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos, vamos ter esse tempo de oração. Pai, ô Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ama. E cada palavra ministrada no nosso coração, ó Pai, é porque o Senhor está nos ensinando o caminho. É porque o Senhor está nos mostrando, Deus, aquilo que é a tua vontade. É porque o Senhor, ó Deus, está conduzindo os nossos passos, ó Pai. Como nós aprendemos nessa noite, é um passo de cada vez. E cada passo, Deus, que nós damos, ó Deus, ó Pai, precisa ser debaixo da tua luz. Tem que ser, ó Deus, uma bênção do Senhor. Então, Pai, abençoe, Deus, os passos de cada um aqui, o caminhar de cada um aqui, Senhor. Pai, cada um tem planos, cada um aqui, ó Deus, tem, ó Senhor, projetos, e cada um aqui, ó Deus, tem colocado em Ti as esperanças. Eu quero orar por cada um aqui nessa noite. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor esteja abençoando, Deus, os passos de cada um aqui. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Pode ser, ó Deus, que tem alguém aqui no nosso meio que está vivendo dias de aflições, dias difíceis, ó Pai, dias de lutas, ó Deus. Eu peço ao Senhor que nessa noite, Pai,
Pai, o Senhor venha trazer o refrigério, o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha renovar as esperanças, e que no nome de Jesus a vitória do Senhor seja derramada sobre cada um aqui. Oh Deus, se necessário, Tu abra o mar, Senhor, para que cada um aqui possa atravessar. Deus, acalme a tempestade, ó Deus, que às vezes pode estar muito forte. Em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, este obstáculo grande na nossa frente. Oh, Pai, tem coisas na nossa vida, Pai, que nós não sabemos como fazer, para onde ir, para onde olhar. Às vezes nós olhamos, ó Deus, e não conseguimos ver a luz no final do túnel. Mas a luz é o Senhor. Por isso eu peço a Ti, Deus, ilumina, Pai, ilumina, Senhor, ilumina o entendimento de cada um aqui, Senhor, ilumina a vida, o caminhar de cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus. E cada um possa sair daqui, Deus, convicto de que o Senhor o ama, de que o Senhor, ó Deus, vai abençoar no tempo do Senhor, que o Senhor vai fazer, ó Deus, ó Pai, o milagre, que o milagre do Senhor vai chegar nesta vida, vai chegar na vida de cada um aqui, Senhor. Eu profetizo a vitória de Cristo Jesus. Eu profetizo, Deus, que cada um aqui é livre, livre para Te adorar, livre para Te buscar, livre, Deus, para estar na presença do Senhor, livre, Deus, para estar, ó Deus, aonde o Senhor quer que esteja, sendo luz, sendo sal desta terra. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe a família, os filhos, os pais, os parentes, abençoe a casa de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bênção, né?